Quando eu ia falar que a aula, que o Zoom já ia derrubar a nossa aula, que me avisou aqui que faltava 1 minuto. A hora que eu ia falar, caiu sozinho já. Esperar o pessoal, todo mundo entrar novamente, tá? Aí a gente continua. Antes da prova, você vai passar algum exercício de tipo de revisão das tarefas ou não? Vou passar, a gente vai discutir aqui, tá? Vocês não precisam se preocupar, não. Apareceu aí para vocês os slides? Sim, professora. Sim, professora. Tá. Então vamos continuar. A colega estava perguntando se pode usar soro, né? Sim, Foi a colega que perguntou, tá aí? tô aqui. Pode, deve sim usar o soro fisiológico, né? Porque além de lavar ali o local, ele serve também para poder hidratar ali aquela pele. Inclusive, todos os curativos que forem fazer, lavar com soro fisiológico, tá? Professora, Oi. no posto de saúde a gente encontra, tipo, geladeira, né? Freezer e tal. Em, tipo, UPA, tipo, hospital. A gente vai encontrar esses freezers com soro gelado para diminuir a dor. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. No posto de saúde, se vai encontrar soro gelado? Isso, no posto encontrava. A minha avó um tempo se queimou e a gente ia lá e tinha, tipo, refrigerado o soro para aliviar a dor. Olha só, eu nunca vi soro gelado. Eu nunca vi soro gelado. Eu vi um vídeo do rapaz falando que é bom usar a temperatura ambiente, né? Porque gelado pode piorar a queimadura, né? Porque queimadura por frio, no caso, né? Mesmo porque... Pois lá Pode terminar de falar. ela foi assim, ela estava limpando, ela foi preparar uma galinha e ela deixou a água fervendo. Quando ela colocou já a galinha sem cabeça dentro da água fervendo, a galinha pulou e ela se queimou. E ela é uma pessoa diabética. E daí toda vez que a gente ia, a gente tinha que ir diariamente para fazer essa troca e tal, e tirava todas as coisas, tiveram que espocar as bolhas que tinham nela e usavam um soro gelado para amenizar a dor dela. E levou muito tempo para cicatrizar. Olha só, eu vou ser bem sincera contigo. Eu nunca vi falar que a gente usa soro gelado. Inclusive, quando vocês forem estagiar, em todas as unidades de saúde que eu levei os alunos para estagiar, e no HGP, eles não têm essa rotina, não, de colocar soro em refrigerador. Mesmo porque, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A geladeira que tem lá é disponível para colocar comida
dos, dos técnicos que levam comida, água, refrigerante, Danone, fruta. Então, não se mistura com medicação. E outra, nas unidades de saúde tem geladeira para colocar vacina. E geladeira que bota vacina, não se coloca nada, absolutamente nada, além das vacinas, né? E nas unidades hospitalares tem uma geladeira para medicação, mas só coloca insulina. Eu nunca vi falar que coloca soro, não. Em geladeira, não. Mesmo porque o soro na temperatura ambiente, ele é frio. Entendeu? Então, se foi isso, nossa, Professora então, de para fazer o curativo Uau. ali na temperatura ambiente, vai ser tudo de bom. Tá? Então, eu realmente nunca vi falar que se coloque, tá? Mesmo porque o que acontece? Se o soro ele já foi aberto ali, ele vai causar contaminação. Você coloca ali em geladeiras que não é própria para isso, né? Então, geladeira de vacina é proibidíssimo colocar qualquer outro tipo de coisa. Quando vocês forem fazer a disciplina de saúde da criança e do adolescente, vocês vão estudar sobre a geladeira de vacina. Então, vocês veem que não pode colocar nada. E geladeira que se coloca comida, não se coloca medicação, né? Então, eu acredito que colocava ali, nem sei supor o porquê que eles fazem isso, né? Mas, enfim, então, se deve usar o soro, mas em temperatura ambiente. De qualquer forma, se tá queimado, tá queimando ali aquele local, né? De ardência, de dor. Então, o soro, na temperatura ambiente, vai aliviar muito mais que se tivesse gelado. Entendeu? Olha só, outra coisa que o médico avalia nesses cuidados iniciais é como que foi essa queimadura, né? Esse trauma, essa queda, o paciente se queimou, caiu. Então, o médico ele vai avaliar se ele tem algum trauma por conta de uma queda na hora da queimadura. Então, vai avaliar aí como que foi que ocorreu aquilo, tá? Profilaxia de tétano e trombose venosa profunda, que são os cuidados iniciais. O que quer dizer isso? Essa profilaxia de tétano, gente, o médico, na hora de fazer essa avaliação ali de como que foi aquela história ali, ele vai administrar também a vacina antitétano, né? O soro antitétano ali no paciente, porque a queimadura ela pode causar, né? E tomar todos os cuidados aí para se essa queimadura atingiu aí uma parte mais profunda da pele, pode causar trombose, né, nas artérias, nas veias, principalmente ocorre bastante nos membros inferiores. Então, o médico ele vai estar fazendo essa avaliação para poder prescrever as medicações necessárias para se evitar, tá bom? Hidratação oral venosa, normalmente vai ser uma hidratação venosa, tá? O médico já vai colocar soro para o paciente. Nas unidades de saúde, mas é mais comum vocês verem nas UPAs e nas unidades hospitalares. Um soro que ele é... Quem já viu aqui o frasco de soro sabe que ele é transparente, aquele saquinho, né? Ele é transparente com escrita azul, não é isso? Isso. E tem também um soro que chama Ringer lactato, que ele é transparente com as escritas marrons. São soros próprios para poder administrar aí para o paciente queimado, porque ele tem um poder de hidratação mais elevado, tá? Então, vocês vão ver aí em toda unidade hospitalar esse tipo de soro, tá? Manter a cabeceira elevada do paciente a 30 graus também é um cuidado, tá? Envolver o paciente em toalhas limpas. Por quê, gente? Em toalhas limpas ou em lençóis limpos, tudo tem que ser limpo.
Porque se a área que o paciente queimou estiver muito exposta, se você envolver ele em algum tecido que esteja sujo, pode vir bactérias, fungos, né, e penetrar ali naquela área exposta e pode causar dano maior aí para o paciente, tá? E depois de todos esses cuidados iniciais do médico avaliar aí a profundidade, a extensão daquela queimadura, ele vai encaminhar o paciente ali para a área correta, onde o paciente tem que estar, um cuidado intensivo maior, tá? Se for necessário. Muitos desses pacientes queimados, eles necessitam de profissionais, cirurgião plástico, o nutricionista que eu falei para vocês, porque esse paciente ele vai ter que ter uma dieta balanceada. Normalmente, o paciente grande queimado, as primeiras 24 horas dele é a dieta por sonda, tá? Para poder evitar daquele paciente comer e causar algum outro problema, né? Mas depois disso vai ter ali um nutricionista para poder estar atendendo aquele paciente para fazer uma dieta balanceada, ok? Psicólogo, né? O paciente grande queimado, além do trauma físico, ele tem o trauma psicológico, tá? E o fisioterapeuta, né? Porque quando a queimadura ele atinge órgãos e é de grande profundidade e extensão, normalmente esse paciente vai precisar de um fisioterapeuta para poder recuperar todos os movimentos, né? Porque ali naquele momento vão ser movimentos limitados, tá? Os critérios de internação. Tem o grupo 1, né? Que é aquele paciente que ele não é tão grave, tá? Vai ser curativo diário no ambulatório mesmo. Vão ser aquelas queimaduras mais superficiais, tá? Ou na unidade de saúde, quando esse paciente tiver alta, ele vai continuar fazendo esses curativos nas unidades de saúde, ou no ambulatório ali do hospital onde ele está internado. Tem o paciente do grupo 2, que é o paciente de grau moderado, né? Que vai ser aí nas unidades de pacientes queimado mesmo. Normalmente, gente, o paciente grande queimado, as lesões elas são bem mais profundas e maior em extensão. Esses pacientes, a maioria das vezes, eles precisam ser anestesiados para poder fazer o curativo, porque eles não aguentam de dor, né? Quando vocês forem fazer o estágio de vocês lá no HGP, todos os dias pela manhã tem o pessoal de tanto ortopédico quanto queimado que precisa fazer curativo anestesiado. De manhã no HGP fica 2 salas reservadas para eles só para poder fazer esse tipo de curativo, tá? Porque eles não aguentam fazer esse curativo sem nenhum tipo de anestesia, tá? O pessoal aí do grupo 3, que eles vão estar internados aí em UTI, né? A maioria das vezes já vão estar sedados mesmo. E do grupo 4 também, internação em UTI. Queimaduras de períneo, face, as lesões inalatórias, que inalou muita fumaça, que vai prejudicar o pulmão. Todos esses pacientes, eles vão estar internados aí em unidade específica, que é aquela unidade naquela ala só para pacientes queimados. Por quê? Por que tem que ter essa ala? Todo hospital de grande porte tem. Porque lá o pessoal, tanto de enfermagem quanto os médicos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, eles são treinados a atender esse tipo de paciente, porque são pacientes que eles têm uma peculiaridade diferente no atendimento, né? São pacientes que sentem muita dor, tá? Então, todo hospital de grande porte tem esse setor aí de paciente queimados. Então, se o paciente ele não for um paciente que precisa de cuidados intensivos de uma UTI, ele vai lá para esse setor, ok? Antibióticos. No caso dos antibióticos, gente, sabemos que os médicos que têm
que prescrever, né? O técnico, ele vai somente administrar a dosagem prescrita. Só que o médico só vai prescrever também se por acaso tiver aí alguma suspeita de infecção, né? Aquela queimadura causou infecção no paciente, aí o médico vai entrar com os antibióticos. Acontece bastante das queimaduras causar infecção, porque muitas vezes uma queimadura ali, ela ficando aberta, no hospital a gente sabe que tem muitas bactérias, né, que causam infecção hospitalar, infecção por fungos, por vírus. Então, muitos desses pacientes evoluem aí para uma infecção, tá? Então, os antibióticos, eles são usados nessas situações, mas que são avaliados pelo médico e prescrito por ele. O técnico, ele vai apenas administrar a dosagem ali prescrita, tá? E como Professora, é feito geralmente ali é soro. Oi? Geralmente o antibiótico ele é oral ou ele é venoso? Depende da situação do paciente. Pode ser oral ou venoso. Depende do tipo de infecção também que o paciente esteja, né? Às vezes o paciente está sedado, ele não tem condições de tomar um antibiótico via oral, né? Então o médico vai passar um antibiótico para ele venoso, né? Isso tudo o médico vai avaliar e ver qual o melhor tratamento aqui para aquele paciente, tá? Olha só, o curativo do paciente é o último procedimento a ser realizado, né? É importante lembrar que curativo na unidade de saúde, quem faz é o técnico, tá? Porque são curativos de pequeno porte, né? São curativos que eles não exigem campo estéreo, tá? Agora, as unidades hospitalares são os enfermeiros que fazem os curativos. O técnico, ele apenas auxilia, tá? Sempre proporcionar ali analgesia potente, né? Porque, como eu falei para vocês, o médico, ele vai prescrever aí essa medicação, o técnico vai administrar. Por que potente? Porque, como eu falei para vocês no início, todo tipo de queimadura, ela causa uma dor exorbitante, né? Muitas vezes, eu citei agora há pouco, que o paciente ele nem consegue fazer o curativo, dependendo ali da extensão do curativo, ele não consegue fazer se não for com anestesia, né? Então, nunca vamos subestimar aí a dor do paciente. Na hora do curativo, manter aí a cabeceira do leito elevada, né? Lavar a área queimada com água corrente. Essa água corrente é muito indicada que seja o soro, tá, gente? Porque o soro, além de ser um líquido estéril também, ele hidrata, tá? Remover aí a pele descamada e necrótica. No caso, a colega perguntou aí no início da aula se podia, se o tecido da roupa pregar na pele, como que faz? Tem que remover. Aí vai descamar a pele, não é isso? Só que quem vai fazer isso aí é o médico. Eu estou citando aqui para vocês terem noção geral de como que esse paciente vai ser atendido, tá? O médico vai fazer, só que tem um detalhe muito importante. Na hora que o médico estiver fazendo, o técnico está lá auxiliando, porque o técnico ele auxilia tanto o enfermeiro quanto o médico. Então, o médico está fazendo o curativo, o técnico está lá entregando para ele uma pinça, uma gaze, um soro, tá? Dergemar aí com PVPI e cloroxidina. Ficou um erro de digitação. É cloroxidina, não tem esse E depois do cloro, tá? A 1%. Então, o paciente, isso aí são materiais de limpeza, né? Podemos dizer assim, para poder limpar toda aquela área suja ali da queimadura, tá? Professora, é aquele líquido marrom, meio amarelado, que eles jogam isso na gente quando a gente tá machucado? Exatamente, é o PVPI, a clorexidina.
Nas unidades de saúde, a gente usa muito fazer curativo com isso, tá? Lá tem bastante para fazer. Tanto curativo de queimaduras, quanto curativo de... Para todo tipo de curativo. Curativo de uma queda de moto, para todo tipo de curativo se usa esse PVP e a clorexidina, tá? Cloroxidina, tá? Aguardar de 5 a 10 minutos, depois lava de novo ali com água corrente, essa água corrente é o soro, tá? Aplicar sulfadiazina de prata a 1%. Essa sulfadiazina de prata é uma pomada muito potente para queimadura. Ela não é boa, não, ela é excelente, tá? Só que todas essas pomadas, qualquer tipo de curativo que você for fazer, que vai pomada, essa pomada ela tem que ser prescrita pelo médico, inclusive na unidade de saúde. O paciente chegou lá com ferimento muito... que você, como técnico, seu olhar técnico ali, avaliou que precisa de uma pomada, né? Não é só você avaliar com seu olhar técnico e passar a pomada, não. Se você acha que aquele curativo precisa de uma pomada, quando você estiver lá na unidade de saúde, você vai lá e chama o médico e pede o médico para olhar. Nunca apliquem nada sem o conhecimento do médico, porque na maioria das vezes essas pomadas, elas são antibióticos, e antibióticos, eles só podem ser administrados, prescritos pelo médico, tá? Todas essas pomadas aí tem disponível nas unidades de saúde, mas quando for usá-las, chama o médico que eles vão avaliar para vocês, tá bom? Curativo aí contensivo com compressas cirúrgicas, não apertar. Normalmente, gente, no caso de curativo de grande queimado, o médico faz ali juntamente com o enfermeiro, e se houver aí as necessidades da inserção e da retirada dessas compressas, é o médico que vai falar também. Normalmente, um paciente grande queimado, ele fica nos primeiros dias ali, ele fica com a ferida fechada, por causa do risco de contaminação, tá? Mas aí o médico vai avaliar ali todos os dias e vai dizer quando é que vai tirar aquelas compressas, tá? Face, orelha, períneo, não se enfaixa. Só que assim, é como eu acabei de falar para vocês, é o médico que vai avaliar se tem que fechar ou não, né? Por causa do risco de infecção. A gente vê direto na televisão um paciente queimado com o rosto todo enfaixado, não vê? Então, assim, tá com o rosto enfaixado porque o médico, ele viu ali algum risco maior do que se ficasse aberto, né? Então, ele vai avaliar todo esse risco aí para poder estar visualizando a melhor forma para o paciente, porque o que vale ali é o bem-estar do paciente, tá? A nutrição, como eu falei para vocês, nas primeiras 24 horas vai ser uma nutrição ali por sonda, tá? E também para poder diminuir ali algum tipo de infecção, cicatrização. Vai ser uma dieta estabelecida pelo nutricionista, tá? E depois disso o médico ele vai avaliar se aquele paciente ele pode comer normalmente, qual tipo de comida. Para cada tipo de paciente tem uma dieta específica, tá bom? Olha só, essas fotos aí são exemplos de queimaduras elétricas. Olha só uma coisa muito importante. Nessas queimaduras que tá aí na foto, além de danificar por dentro, porque as queimaduras elétricas elas danificam os órgãos, né, elas atingem os órgãos por dentro, ela danificou por fora, que foi ali o local direto onde o paciente teve contato com aquela descarga elétrica. Ó, você pode perceber aí que no pé do paciente ficou preto da descarga elétrica, ficou quase um carvão, né? Olha só, atingiu até ali todas as camadas de pele do paciente. Esse preto já tá morto, esse tecido preto, professora? Necrosado? É? Olha,
Aparentemente, aqui no calcânio, no calcanhar do paciente, aparentemente, assim, olhando, tá necrosado. Mas aqui já na canela, né, em cima onde tá pretinho, parece que é só a cor. Mas aí, para poder falar se está necrosado ou não, tem que avaliar de perto. Mas assim, aparentemente, na parte do calcanhar tá necrosado, e em cima só tá mesmo preto mesmo. Não, Então, a não gente vê parece que tá necrosado. então, depois que a gente limpar, que a gente consegue ver onde que tá, onde que não tá, no caso. Como é que é? Depois que a gente limpar com soro, que a gente consegue ver onde que tá necrosado ou não, no caso. Com A certeza, gente... com Ah, certeza. Só que isso aí também, ele vai necrosa. Ele não necrosa na hora, não, gente. Ele necrosa aí mais ao longo do tempo também, né? Muitas dessas, olha só, tá vendo aqui no direito aí, na perna do paciente, na parte inferior, que tem um buraco aí? sim. Nessa parte aí é passível de enxerto. Tá vendo que a pele tá vivinha, tá bonitinha, mesmo queimada, tá uma pele assim visivelmente bonita. Já na parte do pé você consegue visualizar que não vai mais enxerto, porque já tá necrosado. Quando vocês forem fazer estágio no HGP, vocês vão ter a oportunidade de ver o médico fazer enxerto no paciente. Eu já vi bastante lá para os meus alunos do ITOP. E aí, professora, então amputa o membro, o pé? Muitas vezes não. Ele só vai perder ali aquela massa que está necrosada. Vocês já viram alguma parte do corpo de alguém que ficou um buraco? Já. Não. Fica fundo, assim, Fica um buraco fundinho, mesmo. exatamente. Não necessariamente que o paciente vai perder o pé, não. Mas muitas vezes vai ficar fundinho, né? Porque ele perdeu aquela massa ali naquele local, aquela massa muscular. E temos aí uma fotinha aí de queimadura química, né? Olha só, você pode ver que foi com produto químico. Esse tipo de queimadura aqui, a soda cáustica faz. Esse tipo de queimadura aqui, ó. Se você tiver contato direto com ela, Descolou. Descolou a exatamente. pele, né? Exatamente. Esse aqui também é outro tipo de queimadura química. Tá vendo que ficou na carne viva? Gente, isso dói demais. E vocês sabiam que nem Professora, pelo não nasce mais nesse local? Não nasce mais pelo. parece que corroeu a pele, né? Parece que corroeu. Exatamente, porque tudo que é químico, ele corrói o local, não é isso? Sim. E aí tá bem corroído mesmo. Esse aqui é um exemplo de queimadura elétrica. Isso aqui, ó. Ó, bem na cabeça do indivíduo. Será que caiu um raio na cabeça dele? Provável, né? Gente, isso dói demais. Então, assim, nesse tipo aqui, ó, nesse tipo, ó, nesse tipo aqui, todos esses curativos, olha só a situação. Isso aqui parece que foi uma panela d'água fervendo, né? Acho que a mulher não estava muito boa com ele, tome-lhe água. Tô brincando. Olha só, todos esses tipos de curativo aí dessas fotos que eu coloquei para vocês verem, são curativos que eles têm que ser feitos de maneira estéril, né? Abre-se ali um campo cirúrgico de maneira estéril, porque se você utilizar qualquer tipo de luva de procedimento, pegar em qualquer lugar, em vez de você estar fazendo curativo ali para poder limpar aquela parte queimada do paciente, você vai elevar ali uma infecção para aquele local por causa de bactérias. Então, todos esses tipos de curativo de grande porte, assim, tem que ser curativos estéreo, tá? A maioria todos esses exemplos aqui que eu mostrei para vocês dessas fotos, inclusive tem que ser feito em centro cirúrgico, porque o paciente ele não aguenta de dor, tá?
Normalmente o médico, olha só, esse curativo, vocês estão vendo aí a queimadura química, né, da perna? É? Esse tipo de curativo aqui eu vou contar para vocês Sim. como que ele é feito em centro cirúrgico. O paciente vai para o centro cirúrgico, o médico vai sedar ele, e aí tem umas escovinhas cirúrgicas desse tamanhozinho assim, parece aquelas escovinhas da gente. Escova Lavar doméstica que pé? a gente tem aquelas pequenininhas de lavar coisas pequenas, não tem? Desequimação, o nome da escova. Como? É porque eu vi uma disciplina passada de higiene e profilaxia, né? Tem uma escovinha que ela é tipo essa pequenininha de desequimação. Para eliminar o É porque eu esqueci o micro-organismo. nome, eu não sei se ela tem um nome específico, mas ela é uma escovinha assim, exatamente a que você viu. Ela vem embalada, estéril, dentro de um pacotinho. Nesse pacotinho já vem o sabão, que vem ali. É isso, né? É desequimação o nome da escova. Pronto. Lá no centro cirúrgico tem demais dela, né? Aí o médico vai sedar o paciente, vai pegar essa perna do paciente aí e vai lavar com soro e com aquela escova. Lavar mesmo, assim, ó, igual se estivesse lavando roupa, né? Lavou tudinho, aí o médico vai tratar essa ferida, né? Ou com a pomada com antibiótico, ou com a sulfato de prata, né? Que que tem esse nitrato de prata, ele é excelente para queimadura, essa pomada. Então, o médico ele vai avaliar qual a melhor pomada que ele vai passar ali e vai enfaixar a perna desse paciente. Uma lesão nessa proporção aqui não pode ficar aberta de forma nenhuma, por causa da contaminação, por causa de algum tipo de infecção, tá? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta? Professora, no caso, as queimaduras, se ela for uma grande parte do corpo da pessoa, cabe fazer o isolamento inverso? Isolamento? Para evitar de pegar bactérias, essas coisas. Se é ficar Olha, desprotegida. o médico vai avaliar isso aí, mas para ser bem sincera, eu nunca vi casos de fazer isolamento, não. O que acontece é o seguinte: o paciente está com essa queimadura nessa proporção, automaticamente ele já vai ficar isolado, porque ele vai precisar de quê? De um cuidado intensivo. Então, ele vai estar lá na UTI. Ele vai receber visita um pedacinho só, rapidinho. Não é isso, as visitas na UTI? Então, assim, automaticamente ele vai ficar isolado. Mas, assim, eu nunca ouvi falar que o paciente foi para o isolamento por causa de queimadura, não. Porque se ele for um paciente grande queimado, ele já vai para o cuidado intensivo. Então, ele já vai ficar 95% do tempo dele lá em isolamento, né? Eu tenho outra pergunta também. No caso, a gente é técnico de enfermagem. A gente está lá fazendo a higiene do paciente na UTI e viu que o curativo dele, onde está o curativo, no leito, está molhado. A gente tem que avisar? Com certeza. Lembra que eu falei para vocês numa aula passada? Eu esqueci qual foi o título da aula. Eu acho que foi sobre lá quando Foi lesão por pressão, não foi não? Mas eu falei antes, acho que definições, não lembro, foi numa aula passada aí. Eu falei assim, que o técnico ele não faz o curativo, ele auxilia o paciente, o enfermeiro, não foi? E aí o que eu falei? Se o técnico, ele vai, os curativos eles são feitos pela manhã. Eu falei isso na aula, que os curativos são feitos pela manhã. Mas se o técnico percebeu que aquele curativo ele tá com exudato, ele tá molhado, ele tá sanguinolento, o técnico ele vai comunicar ao enfermeiro para poder fazer o curativo, porque o curativo ele é trocado todos os dias pela manhã ou toda vez que for necessário. Então, se o técnico vê que precisa do curativo, ele tem que comunicar ao enfermeiro, né, para o enfermeiro fazer novamente o curativo. E você comunicou ao enfermeiro, o que você vai fazer?
relatar no seu prontuário que você fez a sua parte de comunicar. E aí, se o enfermeiro não fez o curativo, aí já não é mais problema seu, do técnico, vai ser problema dele, né? Mas você viu, comunicou e relatou, né? Porque se tiver escrito, né? Aí amanhã o médico veio e viu aquela situação e falar assim, poxa vida, mas vocês não trocaram o curativo, aí o enfermeiro vai falar assim, ah, mas eu não vi, e o técnico não viu também, é responsabilidade de toda a equipe, não é? Então, se você tiver relatado ali no seu prontuário, escrito, carimbado e assinado, colocar data e hora que você comunicou o enfermeiro, ninguém vai te questionar nada, né? Aquilo ali é verídico. Ninguém vai te questionar, mas isso aqui não é verdade. Tá escrito, gente, ninguém questiona. Agora, se você não relatou, se você falou só de boca, aí é uma palavra contra a outra, né? E, infelizmente, na enfermagem, nós não podemos agir na palavra. Tudo que vocês fizerem, vocês relatam, porque ninguém nunca vai poder confrontar vocês com o que está escrito, tá bom? Mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Que em 3 minutos o Zoom vai derrubar novamente a nossa aula. Vou aproveitar esses últimos minutos e vou falar novamente o que eu falei no iniciozinho da aula, que tinha poucas pessoas. Eu observei que vocês estão deixando para fazer as tarefas no último dia. Acabou, agora eu vou sair. Pouquíssimas pessoas entregou as atividades. Então, não deixem, porque se vocês deixar para fazer tudo no último dia, muitas vezes vocês podem não conseguir, né? Então, vai estar disponível lá para vocês entregar até o dia 7/10, né? E depois da prova, aí eu não vou receber mais, mesmo porque o live, meia-noite do dia 7, ele não deixa você postar mais nada, né? Então, dia 8 eu já vou passar a prova para vocês, já vou corrigir e já vou somar com a nota dos trabalhos, né? Dia 8 de manhã, a hora que eu postar a prova, eu já vou ver quem que fez os trabalhos, já vou colocar, anotar o nome de vocês, quem fez, quem não fez. Se fez 1, se fez 2, se fez 3, vai estar tudo anotado. E o live não deixa mais vocês postar. Então, não deixe para a última hora, porque pode ser que vocês não consigam, porque vai ficar muita atividade acumulada, tá bom? Então, é isso. Dia 7 tem atividade? Até o dia 7 tem atividade. Não, E dia 8 7 vai ter atividade? vai ter atividade. E aí, dia 8 de manhã, eu vou entrar para postar a prova e já olhar quem fez e quem não fez, tá bom? Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite.